Quem não ama um bom perfume? O perfume imprime o resultado da combinação entre a essência e a nossa pele. É isto que dá o toque final a cada fragrância, que deixa no ar uma memória sem par de nós e desperta para cada um diferentes sensações. Bom, então com esses dizeres, a gente abre o programa de hoje, Café com Poesia, entrevistando a autora deste livro, Perfume de Hotel, Carla Pacheco. Carla, médica, escritora e uma pessoa, uma amiga afetuosa, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer de conviver e também ser leitor de suas obras. Carla, muito bem-vinda ao programa, uma satisfação enorme recebê-la aqui na nossa casa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, Carla, como é que iniciou a sua vida literária? Sempre a gente pergunta isso aos escritores, né, que por aqui passam, tal. Como iniciou isso? Você é uma pessoa que gosta de ler livros desde criança, teve influência de alguém, enfim, como iniciou primeiro a sua vida como leitora e depois como escritora? Bom, na verdade eu acho que eu sou uma grande atrevida. Eu nunca fui rata de livro, como se diz no popular, né? Proporcionalmente, a minha filha, hoje adolescente, a mais velha, leu muitos mais livros hoje, na idade que ela tem, do que eu li no mesmo tempo. Mas eu sempre gostei de ler. Monteiro Lobato, acho que fez parte da infância de muita gente. Meu apelido, quando criança, era Narizinho, porque eu realmente parecia demais com a Narizinho, né? Eu sou carioca, mas já me mudei para cá há bons anos. Mas quando na época a primeira Narizinho ia sair, muita gente insistia para que a minha mãe me levasse para fazer o teste, porque era muito parecida. Enfim. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre me dei muito bem com papel. Eu era aquela menina que as redações eram sempre bem comentadas, iam para o mural, quando tinha alguma coisa de... tinha que falar na escola, né? Vai ser oradora de turma, eu estava sempre cotada para isso. Mas, na verdade, a medicina sempre falou mais alto. Aos 3 anos, eu comecei a dizer que eu queria tirar neném da barriga. E eu li muito cedo. Então, aos 5, eu já sabia que aquilo era ser obstetra. Então, era uma pirralha que dizia que queria ser obstetra. E eu levei esse sonho da medicina a minha vida inteira. Nunca tive dúvida para marcar o vestibular e segui e me formei em medicina, mas alguém me disse isso, eu acredito, que eu acho que a escritora, no fundo, sempre esteve lá. Adormecida, mas lá. E aconteceu tudo sem estar programado, que eu acho que é uma das grandes maravilhas da vida, né? Quando a gente não se programa, e eu acho que essa descoberta acaba ficando ainda mais intensa. Eu estava num voo para Curitiba, indo para um congresso, dessa vez como acompanhante, só o congresso era do meu marido, que também é médico. E nós costumamos ir sempre a Curitiba, ele fez parte da especialização lá, uma cidade que a gente adora, temos amigos. E nesse voo eu já vinha, nessa época, há uns 4 anos, com uma inquietação dentro de mim, do que mais? Eu já estou formada, vai fazer 16 anos, e sempre trabalhando com terapia intensiva, né? Eu trabalho numa área que eu amo, mas é uma área bem punk, né? da medicina, que é a terapia intensiva. Eu lido só e exclusivamente com paciente crítico. E coordenando o UTI há muitos anos já. O que mais? O que mais, né? Isso era final de 2012, então está tudo muito recente. E viajando para Curitiba numa revista da TAM, nas nuvens, dentro do avião, a capa da revista era Marta Medeiros, falando, a entrevista era maior, a entrevista maior na revista era sobre ela, e sobre o recente lançamento dela, que é Um Lugar na Janela, Relatos de Viagem, Um Lugar na Janela. Não, ao contrário, Um Lugar na Janela, Relatos de Viagem, né? Que é um livro diferente do que ela costuma escrever, porque a Marta escreve muito crônica. E esse livro é uma biografia, uma memória de viagem. Ela fez um compilado
de várias viagens em várias fases da vida dela diferentes, né? Começando com aquela viagem meia duranga, de jovem, parará, e aí tem ela separada, casada, com filho, com amiga, sozinha, com namorado. Os capítulos são curtinhos e cada lugar, cada capítulo é um lugar diferente no mundo. Tem no Brasil e tem fora. E nessa revista falava sobre esse livro, que tinha acabado de lançar. E eu fiquei super curiosa, eu já admirava o trabalho dela, adorei a entrevista e fiquei super curiosa com o livro. E aí, assim que a gente desceu em Curitiba, um dos primeiros passeios, na época não tinham ainda as grandes livrarias chegado, então a gente sempre se entretinha uma tarde aí numa grande livraria. E eu fui para a livraria atrás desse livro. Nós passamos 4 dias em Curitiba, eu devorei o livro lá mesmo. E quando eu acabei a última página do livro, que eu fechei, foi literalmente desse jeito. Quando eu fechei, eu disse, nossa, isso é o que eu escrevo. Eu me vi na forma dela se colocar no papel, né? Na forma de relatar uma escrita totalmente pessoal. E eu estava com uma viagem marcada, comprada já, para um lugar que era um dos grandes sonhos meus, que era Nova York. E que era a primeira vez que a gente estava indo. Eu viajaria para Nova York dali um mês. E quando eu fechei o livro, eu resolvi que eu ia fazer daquela viagem que já estava comprada há 7 meses, 6 meses, um livro. Foi desse jeito. E então, mas a construção do livro, você tinha alguma coisa já escrita antes, já tinha guardado? Não. Nada. Isso era, eu voltei para Maceió, acho que era dia 3 de dezembro, e eu viajava para Nova York dia 23 de janeiro. E aí eu fui para a internet. A minha vida inteira eu respirei medicina, né? E eu escrevia. Ainda até a adolescência, eu gostava muito de escrever crônicas. Fui a menina que fazia diário, né? Tem uns textos ainda guardados que eu ainda vou desencavar esses textos. Mas eu nunca tive contato com esse mundo e próximo a mim também não tinha ninguém. Mas por ouvir falar, pelo que a gente vê nos filmes, né? Eu tinha na minha cabeça que para a gente escrever um livro a gente tinha que construir uma proposta editorial. E dentro da medicina eu trabalho também com gestão. Então, eu sabia como fazer uma proposta, eu só precisava que alguém me dissesse o que eu precisava colocar nessa proposta. E aí eu fui pro Google. E claro, caladinha, né? Porque eu vinha há 4 anos procurando o que mais, e se de repente eu dissesse, resolvi ser escritora, né, isso que eu vou fazer dessa viagem um livro, eu acho que iam dizer que eu não estava bem do juízo. No Brasil ainda é muito difícil, né? E aí eu fui calada, assim, naqueles momentos que eu estava só, que o marido também estava de plantão, ou que eu tinha alguma brecha, eu fui sozinha começar a fuçar como fazer uma proposta editorial. E há um tempo atrás eu tinha lido um livro que me marcou demais, e que eu tive realmente assim, aquela sensação de ficar órfã quando ele acabou, que foi Comer, Rezar e Amar, que também é um livro autobiográfico, também escrito numa primeira pessoa e que também mistura viagem, né? E a minha proposta editorial, ela foi baseada nesses 2 livros, no livro da Marta Medeiros e no livro da Elizabeth Gilbert. Uma mistura disso, porque no livro da Marta, ela se atém mais à viagem, às experiências que ela teve naquele local. E o livro da Elizabeth Gilbert, ela vai além, né? Ela tem uma coragem enorme de se mostrar, né? De não esconder o sentimento, as fragilidades, as emoções. Ela tem uma entrega muito maior ali dentro. E eu imaginei Perfume de Hotel dessa forma. E foi daí que nasceu, mas eu viajei com a ideia construída, com o nome do livro também, mas sem nada escrito antes, apenas a proposta editorial. E como surgiu mesmo o nome? Eu sou muito ligada a cheiro, né? Eu acho que cheiro, ele é igual música. Quando a gente sente um cheiro, quando esse cheiro fica marcado na gente, ele faz a gente viajar imediatamente.
igual você escuta uma música, você lembra do primeiro beijo, você lembra de uma cena que ele marcou, seja ela alegre ou triste. Eu acho que perfume é exatamente isso. Eu sou cafeólatra, como eu costumo dizer, apaixonada por café. Cheiro de café, cheiro de vinho, cheiro de pele de alguém, cheiro de um lugar. Então, o perfume veio daí. E de hotel porque o livro remetia a viagens e a ideia dessa descoberta, né? Do cheiro da cidade, do cheiro da coisa nova, do que está ali por trás. Então, perfume de hotel veio daí. Veio daí. A ideia foi sua mesmo? Ou Toda... alguém, não, o editor, nada. Inclusive, assim, quando eu fui para a internet procurar, eu caí num blog na época e eu não tinha a menor intimidade com isso. Facebook eu entrava muito de en passant e blog, e ainda mais blog literário, nossa, para mim era tudo novidade. E eu caí num blog chamado Tal do Meu Blog, que é um blog que era da Gabriela Nascimento, que na época era diretora do Grupo Gutenberg, que é uma editora grande, né, inclusive dividida. Ela tem vários segmentos dentro do grupo, né, edição, ficção, né, dividido. E eu caí nesse blog porque ela falava exatamente como escrever, era mais ou menos isso o tema, como escrever uma proposta editorial e essa proposta não ficar jogada em cima da mesa, não ser mais uma, né, tantas pilhas de papel que um editor tem. E ela dividia em 8 passos essa proposta. E eu dei a sorte de que quando eu caí nesse blog, eu já peguei o final do post, então já estavam os 8 passos lá. E aí, juntando com tudo que eu tinha pesquisado, eu consegui concluir a minha proposta editorial junto com o que eu tinha lido ali. E no final do post, ela dizia assim: se você tem uma proposta editorial que acha bacana, manda para mim, para eu dar uma olhada e eu digo o que eu acho. Isso fazia 3 dias, faltavam 3 dias para eu viajar, para eu embarcar para Nova York. Na minha cabeça, baseado no livro da Elizabeth Gilbert, que foi um livro construído no decorrer de um ano, né? Na minha cabeça eu sabia que eu estava indo para Nova York, que eu ia fazer alguma viagem no meio do ano, isso em 2013, que eu ia fazer alguma viagem no meio do ano, ainda não sabia para onde. E início de 2014, em março, eu estaria fazendo meus 40 anos. Que eu queria, e estávamos planejando de eu comemorar os 40 anos em Paris. Então, a proposta editorial, ela nasceu de um livro para ser construído no período de um ano com essas 3 viagens, começando em Nova York, terminando em Paris, com alguma coisa no meio que eu ainda não sabia o que era. E aí eu olhei para a proposta, gostei, finalizei e mandei para ela no e-mail que estava no blog. E para minha surpresa, 2 dias antes da gente viajar, ou seja, um dia depois que eu mandei o e-mail, quando eu cheguei para trabalhar, que abri a minha caixa de e-mail, estava lá a resposta. E resumindo, ela me disse: você conseguiu vender seu peixe. Você pode conseguir o que no Brasil é muito difícil, que é fechar uma proposta, né, fechar um livro com uma proposta editorial ainda em aberto, porque o livro ainda ia ser escrito num período ainda de 12 meses. E agora, uma coisa interessante, quer dizer, quando surgiu que você abriu o e-mail, que você viu lá e tal, a sua sensação? Não. Antes de eu abrir o e-mail, eu já estava me tremendo, porque quando eu vi que era tão surreal tudo aquilo, né? Quer dizer, para mim já tinha começado a ser surreal muito lá atrás, quando eu fechei aquele livro da Marta e decidi fazer daquela viagem realmente um livro. E comecei a fazer tudo sem perguntar a ninguém, escondido. Meu marido não sabia, meus filhos não sabiam, ninguém sabia. A proposta editorial foi toda construída dessas minhas pesquisas, sem contar nada. Então, quando eu olhei, eu digo, era o primeiro na tela. Eu digo, eu não acredito que ela respondeu. Né? Porque você sempre acha que vai mandar esse negócio, sim, que a resposta não vai... São tantas pessoas e ela vai... Né? E aí, quando eu olhei, eu abri cheia de dedo. Eu posso dizer para você o seguinte, se ela tivesse me dado uma resposta negativa, isso não ia mudar a minha decisão. Eu não sou ligada nisso, mas eu sou ariana.
E quando eu leio o perfil do Ariano, eu tenho muito dele. Essa coisa de ser focada, determinada, perfeccionista. E quando eu boto uma coisa na cabeça, eu corro atrás dela. Então, se ela tivesse me dado uma resposta que não me satisfizesse, isso não ia mudar. Mas eu posso dizer que ela foi a minha cereja no bolo. Porque ela disse que eu podia conseguir algo que era muito difícil. Que eu viajasse, escrevesse e na volta procurasse ela. Agora é interessante. E você, então, os relatos, o que você estava escrevendo, o que você estava lá em silêncio fazendo, né? Sem que ninguém tomasse conhecimento, causou depois uma grande surpresa para todos. Mas eu quero que você relate isso depois do nosso intervalo. Agora a gente vai dar uma pausa, tomar um cafezinho, que Oba. você falou que gosta de café e você veio para o programa certo, Café com Poesia. Perfeito. Tá bom. Então a gente já retorna e eu com essa conversa maravilhosa com a Carla Pacheco, a escritora que está aí, ó, com suas obras, fazendo o maior sucesso, hein? Já ela vai dizer onde encontra o livro e tal. Aguarda só um pouquinho. Então voltamos do intervalo e conversando com a Carla Pacheco. E Carla, eu estava aqui no intervalo pensando exatamente nessa conversa que a gente estava tendo, né? A surpresa quando as pessoas viram o seu livro e tal, e, quer dizer, de onde surgiu, você fez tudo de uma forma de mansinho, lá e tal, e de repente aparece o livro. Foi bem assim mesmo. Inclusive, eu não viajei só. E as pessoas que viajaram comigo, meu marido e meus cunhados, só souberam que iam virar personagens reais de um livro um dia antes de viajar. E no começo aquela brincadeira, né, acharam divertido, engraçado e que aquilo ia virar um livro, mas um livro para a família, né? Mas não, desde o começo o projeto já era realmente fazer um livro de verdade, em que eu queria mostrar para o mundo aquela viagem e as histórias daquela viagem. Pois é, você, nesse aqui, perfume de hotel, esse aqui, que você, Nova York, né? Então, tem coisas interessantes aqui. Desde o momento lá que você está no hospital, que o carrinho De anestesia. de anestesia vai lá e coloca off. Off. Aí o pessoal disse, olha, o que é isso? O que é que ocorreu e tal? Aí você faz aí um paralelo da sua vida. Você Isso. disse, bom, esse off é um sinal para mim, não foi? Foi. Eu não parei a atividade médica, né? Eu continuo exercendo a medicina. E nesse dia eu estava de plantão e o carrinho de uma das salas do centro cirúrgico parou de funcionar e estava piscando um botão off que ninguém sabia o que era aquele off, para que ninguém tinha usado, para que funcionava. E quando eu faço a analogia no início do Perfume de Hotel Nova York, que é o primeiro carimbo da série, é exatamente disso que eu queria demais, aquele botão off para mim, né? Desligar do meu cotidiano e entrar realmente numa outra viagem. Na viagem, dentro da viagem, que eu acho que é o que tem de mais profundo dentro da minha obra. Pois é, e até você cita também o Mário Quintana, quando diz que Viajar é trocar a roupa da alma. É trocar a roupa da alma. Eu amo essa frase. É espetáculo. Viajar é trocar a roupa da alma. Não se vai e volta para uma viagem da mesma forma. Impossível, né? Você renova a sua bagagem e você aumenta a sua bagagem também. Se a gente souber olhar, ter a sensibilidade, sentir, saborear o perfume, impossível voltar com a mesma roupa. Eu achei eu li os dois e achei uma leitura maravilhosa e recomendo sim. E é um livro de uma leitura fácil, entendimento fácil e que você viaja. E você tem uma característica dentro do seu trabalho muito poética, dos sonhos, do céu. Ela desde criança olhava assim, será que o céu que esse céu aqui é o mesmo céu de outros lugares? Perguntava.
Aí depois ela diz assim, isso são minhas impressões, viu? Depois ela diz assim, depende do estado de espírito das pessoas, depende daquele momento que você está sentindo. Então o céu depende do seu estado de espírito, daquele momento de emoção que você está sentindo. Quando eu era pequena, minha mãe me chamava da menininha dos porquês. Eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Mas por que isso, por que aquilo, né? E aí eu acho que essa pergunta do céu vem muito disso também, né? Será que o céu que eu estou olhando aqui da janela é o mesmo visto, né, lá em outro lugar? Mas eu cito exatamente isso, tem muito do olhar. Eu falo também, acho que em Perfume de Hotel Chile, que tudo é uma questão de ponto de vista. Uma mesma cena, uma mesma imagem, ela nunca vai ser retratada da mesma forma, porque ela vai estar condicionada ao meu olhar, ao seu olhar. E isso vai mudar a forma como a gente relata. Inclusive tem um filme que eu adoro, que o nome é Ponto de Vista. Sim. Ele conta várias vezes a mesma cena de formas diferentes, vista em ângulos diferentes por pessoas diferentes. Eu acho interessantíssimo. É uma outra coisa assim, muito interessante no seu trabalho, é que você, não sei se já falaram isso para você, mas você relata coisas dentro do seu trabalho, dentro da sua literatura, e que fica implícito, certo, do que você viveu. Vamos explicar. Você era garota, você era criança, como você coloca no seu livro, eu estou relatando apenas o que está lá, então não tem nenhuma surpresa, nem nada. E a sua mãe separou, você era muito novinha. Aos 3 anos. E a sua mãe tinha 20 e poucos anos. Sim. E aí, então, nesse período, vocês conhecem, tem uma amiga, irmã, chama-se Marta. Marta. E então, aí você vai fazer um paralelo na sua literatura, que você pega a sua literatura e no seu lar inconsciente, eu não sei bem, você traz essa figura de volta, porque ela era aeromoça, né? Isso. Ela gostava de viagens. A Marta sempre foi sabe, aquela pessoa que você olha e admira e diz assim, quando eu crescer, quando eu ficar mocinha, eu quero ser igual a ela, né? Hoje ela está morando fora do Brasil e é uma pessoa que eu amo, é a minha segunda mãe. A gente costumava passar todos os finais de semana na casa dela e ela era aeromoça na época que a Varig estava nos seus tempos áureos. E ela não era só aeromoça, ela era chefe de bordo, só de voos internacionais, falava aí umas 5 línguas. E a casa dela tinha todo esse frisson para mim, né? Tudo diferente. Tinha sempre, e eu sempre fui muito ligada nisso, muito detalhista. E ela tinha sempre um cheirinho diferente, um bibelô a mais na geladeira. Tudo era de um lugar do mundo, né? E Nova York começou a ficar muito presente para mim com a Marta. E eu brinco até no livro, né, que eu comecei a tomar aspirina, a mascar chiclete Trident, a usar a pasta Crest, quando isso nem existia no Brasil ainda. E eu alimentei essa história de Nova York por muito tempo. A primeira vez que a minha mãe foi a Nova York, eu tinha exatamente a idade da minha filha quando eu viajei, 12 anos. Ai, que maravilha. Então, eu achei muito a sua obra, que você relata tudo isso, uma coisa muito de memória sua também, entende? Sim. Então, eu acho fantástico isso, né? Você aproveita, coloca os personagens muito bem, personagens inclusive vivos, Sim. que estão ali próximo, que depois você encontra, e você conversa com eles, eles fazem parte, imortaliza esses personagens, e você traz a sua infância, a sua vida e tal. Então, é uma obra, um trabalho maravilhoso. O livro é feito de memórias. Né? Eu não tenho esse medo, nem esse pudor de me mostrar. Então, tem realmente muito de mim e das minhas histórias dentro do livro. E eu acho que uma outra sacada legal é que ele foi construído em que cada capítulo tem a duração de 24 horas. Então, Perfume de Hotel é sim um livro de memória, biografia e de viagem, mas ele não tem nada a ver com um guia de viagem. Você leu a obra, eu acho que você vai concordar comigo, você viaja comigo instintivamente, né, durante as 24 horas, mas não tem coisas pontuais como guia de viagem. Você
além dos 2 livros, Perfume de Hotel, esse aqui, Nova York, e esse outro, Chile. do Chile, você também publicou outros trabalhos, não foi? Isso, eu tive a honra de ser convidada para participar de uma antologia internacional. A primeira foi com a Zélia Editora, que foi a Antologia dos Escritores da Língua Portuguesa, onde eu participo com uma crônica, porque aí nessa história eu entrei no mundo das letrinhas, como eu gosto de dizer, e acabei com essa parceria com blogs literários, me tornando uma cronista também. E aí, esse livro, que foi lançado em setembro de 2014 na Feira de Gotemburgo, na Suécia, eu participo com uma crônica. Participo da segunda, desculpa, esse, que é o primeiro. Esse já é o segundo. Esse é o primeiro, a Antologia dos Escritores da Língua Portuguesa, volume 1. E o que eu mostrei antes? O segundo, que foi lançado ano passado na Bienal do Rio e no Salão de Nova York. E pela editora Pimenta Malagueta, de Salvador, eu participei da antologia Panorama da Literatura Brasileira, que foi lançado em maio do ano passado no maior salão da Europa, que é o Salão de Turim. Agora... E tem mais antologia vindo por aí. Ah, sim, com certeza, claro, com o seu talento, né? Sua criatividade. Mas onde é que a gente pode encontrar esses livros? Bom, esses livros não estão aqui, né? Mas no site, na editora, tanto da Pimenta Malagueta quanto da Zélia Editora, você consegue. E aqui o Perfume de Hotel? Perfume de Hotel Nova York e o Chile. Em Maceió, eles estão na Viva Livraria, né, ali no edifício The Square, na Amélia Rosa. Tá na Livraria Beabá, no Farol, próximo ali ao Palato, que agora a gente chama de Palatozinho, né, do café. Tá na videolocadora, na 100% Vídeo, na Ponta Verde, em frente ao Palato da Ponta Verde. E tá num bistrô muito gostosinho, que é o bistrô Good Saint Brasil, próximo ali ao Massarela, que costuma também fazer uns eventos literários e tem obras bacanas lá também vendendo. Então, as 2 obras estão disponíveis. Além do site, né? Sim. O Perfume de Hotel Chile também está na Livraria Leitura do Parque Shopping. E para todo o Brasil, todos os 2 títulos estão disponíveis no site da Livraria Cultura. Olha, é fascinante, assim, a criação literária, a forma, não é? Como você constrói o seu trabalho. É um trabalho que tem um espaço no mercado, uma leitura, como eu falei, leve e muito engraçada em momentos, né? Tem mais sacadas cômicas, eu assumo uns micos. E as pessoas, então, podem comprar, adquirir este livro, os 2, né? Ela deu o endereço e tal. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigada pelo Você vai convite. voltar outras vezes, porque tem outras obras que você vai publicar, com certeza. Tem sim. Mas aí vai dizendo também a tua trajetória, por onde você vai andando, lançando livro, que a gente vai divulgando por aqui pelo programa, tá certo? Perfeito. E aí, em sua homenagem, eu vou dizer um poema do Vinícius de Moraes. Chama-se Soneto da Separação. Adoro. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de tudo que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente.